Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. E nesse período de verão, período de férias, a gente lembra de praia, lembra de piscina, lembra de represa, nós estamos falando bastante sobre o serviço do Corpo de Bombeiros de prevenção e de salvamento aquático. Hoje, especialmente, nós temos a presença ilustre do capitão Nishihara, que é comandante do subgrupamento náutico lá do GBMAR, Grupamento de Bombeiros Marítimo, que atende o nosso litoral paulista. Seja muito bem-vindo, Nishihara. Obrigado pela sua presença. Obrigado, comandante. Já nos cruzamos aí durante a carreira, né? Sim, já trabalhamos 2 vezes juntos, né? Duas vezes juntos, hein? É. Olha só. Eu lembrava da época do quarto GB. Da agência regional aqui eu não lembrava, não. Trabalhamos um tempinho juntos também. É. Primeira vez, né, que a gente trabalhou juntos foi na AE, aqui no CCB. Foi aqui na Agência Regional de Inteligência. Faz né? um tempo já. Serviço de inteligência do Corpo de Bombeiros. Só trabalha quem é inteligente lá. Né? É verdade. Fala aí, dá uma saudação para o nosso pessoal aí, quem está te assistindo agora, o pessoal lá do GBMAR. Não, eu queria agradecer, né, o convite da Fundabom, o convite do senhor, né, para a gente poder falar um pouquinho do nosso serviço, um pouquinho de mergulho, o pessoal conhecer um pouco mais lá do nosso serviço do GBMAR. E a gente está aí, né, para poder passar um pouquinho da nossa experiência. Muito legal. Então aí, pessoal, atenção, a rede, GBMAR, USA, guarda-vidas, todo mundo aí, eu quero atentos agora para esse nosso episódio que vai ser especial, vai ser de bomba mesmo, de BombaCast. Ô, Nishihara, vamos falar um pouquinho da sua história? Vamos sim. Afinal das contas, como é que você veio parar dentro dessa farda aí? Então, começar do início, né? Vamos começar do início, vamos lá. Fui direto fazer academia, né, de oficiais em 2002, me formei em 2005 como aspirante e de lá fui para o policiamento. Fui trabalhar em Santo André, no recém-criado 41M. Fiquei por lá cerca de 3 anos, executei diversas funções, né? Comando força, comandante de força tática. Lá que eu comecei também já a trabalhar um pouquinho da agência também, né? Do Barra 2. E eu acabei, no finalzinho do período que eu fiquei lá, foi de tático comando. E aí eu tava começando a dar muitos problemas, né? De força tática, aquelas coisas. E aí eu resolvi vir para o bombeiro. Prestei o concurso para o bombeiro, CBO. E em 2009 iniciei o CBO. Terminei o CBO em março de 2010. Você já fez lá na ESB, né? Já lá na ESB. Não saí muito bem classificado, né? E acabei indo trabalhar no 20GB. Fui comandar o PB de Andradina. Meu Deus do céu. Você não estudou, né? Ou não colou direito? Eu acho que foi as duas coisas. As duas? Andradina? Eu fui para Andradina. Mas tinha vaga lá, né? Tinha vaga. Eu consegui escolher ainda, né? Você não foi sozinho? Ainda não fui sozinho. Nós somos em 5 tenentes. Tinha 2 da região lá. Até o Capitão Peron tá lá ainda hoje, né? Acho que ele tá de subcomandante lá do 20. E aí eu não era mais recruta da turma, mas acabei, como eu era solteiro na época, os outros iam levar as namoradas, esposas, eu acabei sendo voluntário para comandar o PB de Andradina, que ficava ainda 110 quilômetros para frente de Araçatuba. Além da sede. Além da sede, que era Araçatuba. Você foi lá, dança com lobos, né? Foi para a fronteira mesmo. Fui na divisa com Mato Grosso do Sul. Caramba. E aí fiquei por lá um ano e pouquinho. É muito diferente o serviço lá do que aqui na capital? É bem diferente, né? Eu lembro assim que a gente era uma autoridade lá, né? Porque eu lembro que tinha o 28I e quando tinha reunião com o prefeito, eu sentava do lado do comandante do 28I, o tenente, recruta, e o tenente-coronel do batalhão. E era engraçado porque o prefeito era oriental. E por coincidência do destino, a irmã dele era advogada do meu pai aqui em São Paulo. Caramba. Então eu tive um contato muito grande com o prefeito. Às vezes eu chegava lá,
coronel já estava lá na sala esperando e o prefeito me chamava para entrar antes do coronel. Eita. Então eu tinha um contato muito grande com Isso deve com o ter prefeito, rendido alguma coisa para você lá, né? mas abriu bastante portas assim pra gente, né? Foi um período muito legal, apesar da distância. Deu para ajudar o PB Andradina lá nessa época bastante? A gente conseguiu bastante coisa, conseguimos fazer uma reforminha lá no posto. Apesar da cidade bem carente assim, tinha um pouco de recurso, a gente conseguiu ainda fazer um pouquinho lá Naquela época, o posto lá em Andradina tinha quantos bombeiros? Tinha 28, o efetivo era completo lá. 28 bombeiros? Tinha 28 bombeiros. Caramba! Era sede de sub-GB também. Quando eu cheguei lá, eu cheguei comandando sub-GB, depois chegou, na época era o capitão Ivair, recém-promovido. Hoje está tenente-coronel na ESB, né? Ele chegou lá recém-promovido. Saudações aí, Ivair. Trabalhamos um tempo junto Nosso lá. camarada aqui, ajuda bastante a fundação aqui. E aí ele ficou lá, então era a sede de sub-GB. Então ficamos um período lá de um ano, muito legal de trabalhar lá. Era um local de transição também para os soldados. Então era muito recruta, tinha poucos soldados ali da região. Transição, assim, porque é muito longe, então o pessoal é classificado lá com a intenção de sair de lá depois. Isso, tinha pouca gente da região. Na sede tinha bastante, era Araçatuba. Mas em Andradina, pelo menos na época, era bem de transição. Chegavam os recrutas para render os que já estavam lá e tinha uma meia dúzia só de pessoal mais antigo que era da cidade. Mas era bom, né? O recruta tem bastante energia, né? Então a gente conseguiu fazer um trabalho legal lá. E aí depois eu fui para a R do CCB, trabalhando com o senhor, é um prazer de trabalhar com o senhor na R, comandando lá a R, eu como tenente. Fiquei no lugar do Zebrão, né? Na época era Tenente Anderson, sendo promovido a capitão. O Anderson, né? Grande Anderson também tem uma história bem legal no Bombeiro. Tem, saudações história. Aí, Anderson, nosso amigo, camarada. Bastante história. Aí fiquei lá, fiquei também um ano na agência. E aí tirando área, né? Porque a gente tirava área na toda a região metropolitana. E aí como eu era recruta, tenente recruta, se eu não me engano, acho que era o segundo tenente mais recruta do complexo. Acho que era eu e a Carol, que tá lá no GBMAR, que veio aqui já. E aí eu tirava área nos locais mais distantes. Então eu tirava muito área no quarto GB. Você ficou especialista em trabalhar em lugar distante, pelo jeito, né? Foi. Tirava. Foi isso mesmo. Para quem é daqui de São Paulo, falar quarto GB é distante, né? Eu moro lá, né? Então, para mim é sempre perto. Eu sempre tirei área lá no quarto GB, desde cedo, né? Mas para você era longe. Era longe, que eu trabalhava aqui no prédio, aqui na Central. Então lá era distante. O pessoal geralmente morava aqui mais próximo, Zona Norte, tudo. Então lá ficavam os mais recrutas. Então eu tirava muito área lá e comecei a ter muito contato lá com a Guarapiranga. Contato então na época Tenente Antunes também. E ele começou a procurar um sucessor, que ele estava para ser promovido. E eu gostei muito do serviço, achei diferente. Até algumas áreas que eu fui estava tendo curso de salvamento aquático lá. Achei bem legal. Eu falei, não, vou pedir para vir para cá. E aí eu consegui, né, uma transferência para lá para o quarto GB. Fui comandar o PB Guarapiranga. Lá tinha pouco tenente, então eu acabava acumulando os outros postos, né? Era Guarapiranga, Capão Redondo, Teutônio e Santo Amaro, né? Santo Amaro. Ficamos um tempo ali comandando, aí tava Tenente Ribeiro também, hoje capitão da minha turma, que dividia comigo os postos. Mas eu fixei lá no Guarapiranga, aí quando o Tenente Antunes foi promovido, tava o capitão Magalhães, comandante sub-GB, o senhor tava lá também no primeiro sub-GB. Eu já tava lá. Tava perseguindo contato, você. Ou eu perseguindo o senhor, né? E aí o Tenente Antunes foi promovido, ficou como capitão lá, e eu fui para a Aquática. Aí eu comecei a comandar o PB Aquática, acumulava às vezes o PB do Guarapiranga lá, e fiquei por 3 anos e meio lá. Né? Foi o período ali bem legal ali da carreira. Acabei fazendo curso de mergulho, logo no comecinho. Aí, você estava falando nos bastidores aqui que durante o CBO você já estava interessado nesse negócio de mergulho, né? Você chegou a fazer até um curso paisano, né? Foi o primeiro contato que eu tive com mergulho. Onde você fez o curso? Então, lá na turma do CBO, nós estávamos em 40 tenentes, tinha o Tenente Possato, então, hoje Major Possato. E ele já era instrutor de mergulho recreativo, mergulho técnico, né, de paisano.
E aí ele começou a movimentar o pessoal lá para ver quem tinha interesse de mergulhar, de fazer curso de mergulho. Aí a gente formou uma turma, não lembro quantos eram, mas tinha acho que uns 10 tenentes lá que falaram, não, vamos fazer então o curso. foi uma turma, né, do CBO ali. Isso, foi uma turma, aí ele deu o curso, a parte teórica pra gente, e a gente foi fazer o mergulho de batismo em Ilhabela, ali na Ilha das Cabras ali, a gente fez um final de semana de mergulho lá, com toda essa turma, foi muito legal, né? A turma ali, aquela Olha, deve bagunça. ser. Você sabe que eu sou mergulhador também, né? Eu Sim. fiz curso de mergulho em 94, fui instrutor de mergulho até 2000 e pouco. Mas você sabe que eu nunca fiz um mergulho recreativo? Então, mas tem muitos mergulhadores do bombeiro que nunca fizeram, só mergulho em ocorrência. Eu só mergulhei pro serviço mesmo. Mas tem muitos, eu acho que a grande maioria é dessa forma também. Então, aí a gente fez o primeiro contato que eu tive, mas assim, eu mergulhei essa vez, a gente fez o curso lá, depois não mergulhei mais. Fui ter contato novamente com o mergulho quando eu cheguei no Guarapiranga. Quando chegou na Guará. Aí, como eu já estava nessa expectativa de assumir o PB aquático, e lá não tem jeito, lá se mergulha muito, tem muita ocorrência de mergulho, tanto na represa Guarapiranga como na Billings. Então eu fui meio que pressionado ali, tanto pro Capitão Magalhães como o Tenente Antunes, a fazer o curso, né? E por coincidência, estava aberto as vagas para o curso pro Semalte do GBMAR. A GBMAR já começou a aparecer na minha vida. E na época era um pouco diferente de hoje, era muito rápido, né? O final da inscrição, para a seletiva, para o início do curso. E eu lembro bem que quando eu recebi a notícia que eu ia ter que fazer o curso, eu não dormi aquela noite. Eita. E eu cheguei em casa, deu conversei... um frio na barriga, Nossa, amarelou a espinha. Eu acho que deu tudo, comando. Eu conversei com a minha esposa, falei, não, eu tenho que fazer o curso, não conseguia dormir. Falei, não vou conseguir terminar, porque tem toda aquela mística do curso de mergulho, né? Que é difícil, é ralado, metade do curso não consegue terminar. Todo aquele medo de decepcionar também, né? Um local novo que eu tô chegando, idade nova, de não conseguir terminar o curso. Sei que aquela noite eu não dormi, pensando só no curso, pensando em pedir para não fazer, para ter tempo para treinar, para realizar um curso mais para frente. Mas resolvi encarar, né? Fui fazer o curso, né? E foi muito legal, né? Fiz o curso de GBMAR, bem técnico. Hoje com o meu comandante. Você fez lá no GBMAR, então? Você não fez na Guarapiranga? Não, na Guarapiranga não tinha. Na Guarapiranga tinha curso de salvamento aquático, curso de mergulho tinha lá no GBMAR. E como o Capitão Magalhães... Acho que naquela época era no primeiro GB que tinha cursos no interior, no oitavo, não sei se continuava tendo. Na época eu não lembro se tinha. E no GBMAR. E no GBMAR, isso. O GBMAR também era bem tradicional o curso de lá, e estava também o Capitão Magalhães, que sempre foi do GBMAR, né? Então ele me incentivou mais ainda a realizar o curso no GBMAR. Falou, não, pode fazer lá que o curso é muito bom no GBMAR. Quando ele falou que o curso era muito bom, você entendeu muito bem o que ele quis dizer, né? Entendi. E foi muito bem recomendado ainda, né? A realizar o curso. E por coincidência, né, o coordenador do curso era o Capitão Maurício, que hoje é meu comandante. Tenente Coronel Maurício. Tenente Coronel, comandante do GBMAR. Comandante do GBMAR. Saudações, Maurício. Também o nosso colaborador, conselheiro da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Que legal. E aí eu fui lá fazer o curso, gostei muito do curso, né? Aí fiz o curso, voltei pro formado já, né, pro quarto GB, e lá atendi diversas ocorrências, né? Principalmente de afogamento, que tinha tanto na Guarapiranga como na Billings. E fiquei por 3 anos e meio, mais ou menos, ali. Na verdade, a grande maioria das ocorrências que eu tenho no bombeiro é nesse período, né? Era tenente ainda. E aí, depois, né, em 2015, eu e a esposa, a gente decidiu morar em Santos, né, para ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. E aí eu acabei, né, indo pro GBMAR e acabou voltando e cruzando novamente essa parte de mergulho, né? Quando eu fui Sempre teve no seu caminho. Você deu até uma fugida aí, né? Tentou que o negócio não acontecesse na sua vida, mas acho que o universo estava se alinhando aí, hein? Eu acho que sim, comando. Eu acho que sim. Eu até tentei resistir um tempo, ainda não tinha pegado o gosto pelo mergulho. E até então estava igual o senhor, só tinha mergulhado em ocorrência, nunca tinha mergulhado, apesar desse início, né, lá no CBO que eu fiz o curso recreativo, e não tinha mais mergulhado para lazer, somente para ocorrência ou então para curso. Aí cheguei no GBMAR, né, fui primeiramente para Praia Grande,
comandar o PB21. Fiquei só uma temporada lá. E depois eu já fui para o 4º Sub-GB, hoje subgrupamento náutico, que era no posto, né? Era tenente ainda. E lá comecei a ter um contato maior com o Semalte, porque lá no GB-Mar, esse subgrupamento, tanto o tenente como o capitão é que acabava coordenando todo o curso, né? E eu era o braço direito do capitão Fiorentino, que era o meu comandante lá. E aí era instrutor, né? Participando de vários cursos, participei de uns 4 ou 5 cursos de mergulho como instrutor. Quando eu fui promovido... Mas ainda não era a sua paixão, né? Ainda não era. Ainda era... Ainda você estava cumprindo missão. Cumprindo missão. Gostava, mas não gostava tanto assim. É. E aí fui promovido a capitão em 2018, e aí sim virei coordenador do curso. Aí coordenei o primeiro curso de mergulho, foi bem legal o curso, né? Tive aquelas dificuldades que muda a função, a responsabilidade é muito maior, né? A logística, para quem participou de curso de mergulho, sabe que a logística de mergulho é gigantesca, é muito equipamento, muitas viagens, tem a semana da Ilha Anchieta. Para quem vai ministrar o curso, a aula começa umas 3 horas antes e termina umas 3 horas depois, né? Com certeza, com certeza. E coordenando tem que poder gerir toda essa logística. Tem que pensar o que vai acontecer na semana que vem, na terceira, na quarta semana. Isso, as viagens, alimentação, viatura, equipamento, compressor, que é sempre um problema. E aí foi legal o curso, mas eu senti que estava faltando um pouco dessa parte técnica, né? Era um curso ainda bem, com bastante ralo, né? O GB-Mar ainda tinha essa tradição de ser um pouco mais técnico que as outras unidades, né, de curso de mergulho. E aí eu falei assim, não, eu preciso correr atrás de um conhecimento um pouco melhor, além daquele que eu tinha adquirido com a experiência e com o que eu tinha aprendido no Semalte. Eu falei, não, eu preciso começar a me especializar um pouco mais, já que eu vou começar a coordenar o curso, e tinha toda uma tradição dos cursos de GB-Mar, né, com os oficiais brilhantes que teve lá, né, no GB-Mar. Eu acho que aí o bichinho do mergulho já estava dentro de você, né? Para você ter essa visão crítica e falar assim, não, isso aqui não é suficiente, é porque você já estava gostando do negócio. Sim, já comecei a gostar, isso com certeza. E aí comecei a fazer os cursos. Comecei a fazer curso, comecei a galgar, né, nessa parte Você começou a se especializar fora do Corpo de Bombeiros. Somente fora do bombeiro. Lá em Santos a gente tem uma escola de mergulho dependente, né, que é a Divers. E aí a gente foi fazer o curso de mergulho dependente, a gente tem esse tipo de equipamento no navio. Tem os capacetes, tem o umbilical, tem todo o equipamento de mergulho dependente. E a gente tinha poucos mergulhadores também. O antigo escafandro, né? Exatamente. O pessoal vê no desenho, aquela capacetão e tal, né? Hoje o negócio é bem mais moderno. Né? Hoje é mais moderno, é um capacete, né? E então eu fui fazer primeiro esse curso, que é um curso de 3 meses, mas a gente consegue, quem tem o Semalte consegue passar do primeiro módulo, que são 45 dias, a gente faz só o segundo módulo, que é somente de mergulho dependente. E tem muita parte teórica, né? Toda a parte de fisiologia, de tabela, e a gente acaba aprendendo muito nessa área. Tem instrutores excelentes lá. E aí, na Divers, você está falando? Na Divers. Divers. E aí tive que fazer um investimento, né? Pagar o curso, tive que gozar de uma licença prêmio para poder fazer o curso, que eram 45 dias. Você tirou licença prêmio para se especializar. Tirei licença prêmio para fazer o curso. Tive que pagar o curso. E aí eu comecei a criar bastante gosto por mergulho. E comecei a fazer também curso de mergulho, tanto mergulho, comecei com o recreativo, né? Com o avançado, rescue. Aí comecei a ir para essa parte de mergulho técnico, né? Cada vez mergulhando um pouco mais fundo. Hoje já comecei também a mergulhar em caverna. Comecei também para a área de ensino do mergulho, né? Dive Master, instrutor. E aí peguei gosto de vez, né? Hoje eu tenho um tempinho aí, um lazer, um final de semana. Hoje virou sua vida. Hoje virou, a gente corre aí para mergulhar. Vai viajar, procura um lugar que tenham... A esposa não gosta muito, né? Sempre procura um lugar para poder mergulhar. Para você ter uma ideia, não me alongando muito, né? Mas para você ter uma ideia, o ano que vem a gente tem ideia de ir para Bariloche. Aí eu comecei a pesquisar, assim, falei, a gente vai no verão, vai em novembro. Eu falei, pô, Bariloche tem um lago legal lá. Fui pesquisar, já achei uma escola de mergulho. Vou ver se já vou arrumar um mergulho e fazer em Bariloche. Eu nunca ouvi falar.
que alguém mergulha em Bariloche. Fala Bariloche, é estação de esqui, né? Passar, ficar tomando chocolate quente lá, né? Você vai mergulhar em Vou Bariloche. mergulhar lá. Então, todo Mas você lugar vai que a gente voltar aqui para vai, contar essa história pra gente. volto sim, com certeza. E a esposa, o que achou dessa sua ideia? Ah, ela já tá acostumada, assim, né? Geralmente Já- quando a gente vai para locais assim de praia, litoral, sempre mergulho, né? Fernando de Noronha, parte do Rio ali, Angra, região dos lagos. Eu sempre arrumo um local para poder realizar um mergulho. Você vê como que é a vida, né? Às vezes a gente não escolhe, a vida é que escolhe a gente, né? E Exatamente. você, no começo, você não queria, né? Você fez uma experiência, depois não se interessou mais, ficou fora até da atividade, foi para uma outra atividade dentro da instituição, e hoje é a tua paixão, né? Exatamente, é isso mesmo. E aí a gente corre atrás, né? Agora o bombeiro tá com essa tá inserindo essa doutrina nova de mergulho de segurança pública, né? E também a gente caiu de cabeça também nessa modalidade que é nova no Brasil, lá fora não é tão nova assim. Então a gente também está se especializando nessa Você área. falou que quando você foi lá para o GBMAR, você foi trabalhar na Praia Grande, né? Como é que é trabalhar na Praia Grande? Então, eu estava vindo do Guarapiranga, né? A Praia Grande no Gebemar, ela já tem uma fama, né, em relação a muita gente, né? E ao público. O público é um pouco mais humilde lá na Praia Grande, mas eu já estava vindo da Guarapiranga. Questão do público. É mais ou menos o mesmo público, né? Eu acho que a Guarapiranga e Birins é até um público mais carente do que na Praia Grande, que é o Ah, pessoal que não consegue viajar para Praia Grande. é verdade. Então ainda acaba sendo um público até mais carente. Então, quando eu cheguei na Praia Grande, a gente até brincava, né? O pessoal que estava na Praia Grande já tinha o dinheiro para comprar o maiô, né? É, Lá na Guarapiranga, né? Até eu tava o Carmona aqui, o Cássio, né? O pessoal lá, às vezes ia para a represa com os trajes íntimos, né? Lá não tinha nem dinheiro até nem ia de para comprar cueca uma. mesmo, Ia né? de cueca lá. Pode falar, não tem É, problema. então, lá na Praia Grande, o pessoal ainda tinha um pouquinho mais de recurso. É, Mas foi uma experiência muito legal, né? O pessoal efetivo, tem muitos amigos lá. eu imagino assim que dentro de uma visão de prevenção de afogados, a Praia Grande deve ser mais complicada, né? Você tem um trabalho acho que bem mais intenso de trazer, né, fazer aquela pescaria, trazer o pessoal que passa um pouco da linha lá de risco, né? Sim, é porque que é muita gente, né? A Praia Grande na época de temporada, agora que a gente está começando, é muita gente, é muita gente. Então, pro guarda-vida conseguir controlar todo aquele setor dele com aquela multidão de gente, ele tem que trabalhar muito, tem que se empenhar muito, tem que estar muito atento, né, para poder conseguir ali realizar toda aquela segurança daqueles Teve banhistas. aqui conosco e foi já ao ar, né? Um guarda-vida um guarda-vida temporário da Praia Grande, o Cantareira, né? Uhum. E ele falou bastante lá do serviço, ele é apaixonado pelo serviço, né? Mas ele não falou uma coisa que eu queria te perguntar. O, o guarda-vida ele acaba fazendo mais do que o serviço de prevenção, né? Numa praia assim cheia de gente, ele acaba sendo uma referência para dar informação, né? Enfim, uma criança perdida, isso é comum, né? Sim, o guarda-vida ele acaba sendo o ponto de referência da praia, né? Até porque o cadeirão fica ali num nível mais alto que os banhistas, então ele serve de ponto de referência para tudo. Se tem uma criança perdida, as pessoas que acham essa criança levam para o guarda-vida, né? Se precisa de alguma informação, se tem um mal súbito na praia, qualquer coisa que acontece, se tem um engasgamento, alguém se machuca, se tem uma queda, tudo vai procurar o guarda-vida. Então, o guarda-vida às vezes acaba desviando a atenção para realizar um outro tipo de atendimento, e aquele que seria o atendimento principal dele, que é a prevenção ali, a proteção dos banhistas, acaba destoando um pouquinho ali. Mas a gente está lá também para executar essas funções Não também. tem como, né? Não, Acho que isso no mundo inteiro, em qualquer lugar que tem um guarda-vida na praia, ele é uma referência para quem está lá não está tendo o mesmo olhar do serviço de prevenção. A pessoa está lá curtindo a praia, né? Qualquer necessidade, a autoridade aqui é o guarda-vida, né? com certeza, com certeza. Ele realmente ele é o ponto de referência e ele é muito solicitado na praia. O turno de serviço ali do guarda-vida na temporada é bem desgastante, né? O sol castiga,
ou às vezes a chuva, então tá no tempo ali, né? Às vezes a gente tem a imagem, né, de que o guarda-vida tá ali, tá curtindo, né? Tá trabalhando na praia, tá no sol, no ar livre, mas para quem tá lá todos os dias, ele é muito desgastante, né? Até a questão de quem tá embarcado, né? O pessoal fala assim, o O cara tá guarda-vida na moto aquática tá na lá. moto aquática o dia inteiro andando de moto aquática, isso é um serviço? Mas é um serviço muito desgastante. É muito diferente você alugar ou ter uma moto aquática para o lazer, que você anda um pouquinho ali, navega um pouquinho, uma horinha e já para. Não, o guarda-vida quando está ali, ele está na prevenção, ele está atento, fica horas, ele encosta só para reabastecer, às vezes não dá tempo nem de comer, dependendo de como que está o movimento da praia, e já tem que voltar para a prevenção. Ele tem que ficar olhando para ver se tem alguém em dificuldade e tem que olhar também o caminho que ele está fazendo para poder desviar das banhistas. Então é bem complicado também o serviço. E olha, esses já passaram aqui conosco, passou o Cantareira, passou uma turma da Guarapiranga, a Gabi, o Vinícius e o Erelis Roberto. É um nome difícil, né? Mas assim, o que eu percebi é que essa turma é apaixonada pelo serviço. Eles fazem isso daí não é pelo salário que eles ganham, não, porque é muito desgastante e eles gostam do que fazem. Viu? Eu também sou suspeito para falar, eu contei um pouquinho aqui da minha história, né? Eu passei pouco tempo acabo enjoando, né, dos locais que eu estava. E eu me achei ali no GBMar, né? Tanto é que eu estou desde 2015 no GBMar. Não tenho intenção de sair, só se me tirarem de lá, né? Porque é isso mesmo, é um serviço muito gratificante, né? Ele é diferente, né? Eu passei pelo interior, trabalhei aqui na capital e trabalho no litoral, né? Vi várias realidades do bombeiro, atendi diversas ocorrências aqui na capital, no interior, mas quando a satisfação que é realizar um salvamento, ela é muito grande, né? Porque tá na hora, é questão de instantes, você tá sozinho naquele salvamento, geralmente quando você está no atendimento de bombeiro, você tem toda uma equipe, mas quando você está na praia, entra para realizar um salvamento, você está É sozinho. aquele momento da adrenalina que tem que sair correndo com o life belt, Exatamente. calçar a nadadeira. E entrar na água, nadar, aproximar, realizar o salvamento, retirar a vítima. Às vezes, quando está retirando, chega todo o apoio, né, toda a estrutura que a gente tem, mas às vezes a gente acaba tirando a vítima sozinho também. E quando tira, né, até a própria população ali E toda. isso tem acontecido com frequência, né? Tem, né? Durante a temporada a gente realiza muito salvamento. Muito salvamento. Muito salvamento. Infelizmente, a gente é obrigado a realizar esse salvamento. A gente tenta. A nossa principal função é a prevenção, né? É a orientação. Mas às vezes a gente tem que entrar para o salvamento, né? E o pessoal do surf, eles apoiam vocês? Apoia bastante, né? Os surfistas, eles são uns parceiros muito bons para a gente, né? Acho que foi na década de 90, né? Começou um projeto, Salva Surf, porque a gente tinha os surfistas que já ajudavam a gente, eles tinham toda essa vontade para ajudar a gente, mas às vezes faltava um pouquinho de técnica, né? E aí entrou o bombeiro, né? Entrou o GBMar para poder realizar esse curso muito rápido, mas passou umas técnicas, né? Como é que o surfista ele poderia ajudar sem se colocar em risco, né? Porque ele tem a prancha ali, que ajuda muito, né? Tanto na flutuabilidade dele, como para poder ajudar essa vítima. Então a gente passou algumas técnicas, que isso já tinha lá fora, o pessoal, os oficiais lá do passado trouxeram isso, e aí a gente passou essa técnica para eles, e desde então, todo ano, fora da temporada, principalmente a gente realiza esses cursos, e o pessoal procura Então, a gente. esse programa acabou se tornando um programa do Corpo de Bombeiros que acontece direto. Acontece todo ano, Todo ano. todos os municípios, cada postinho ali a gente tem que E fazer. assim, os surfistas são os mesmos, eles acabam se repetindo. Sim, geralmente porque quem faz esse curso são os surfistas nativos, né? Ali que moram na cidade. Não os turistas, né, que vêm surfar. Então, geralmente são eles que fazem. Lógico que muda um pouco, né, de um ano para o outro, mas tem surfista lá que faz todo ano. A gente, às vezes, tenta conseguir algum patrocínio para conseguir algum brinde para poder também ser mais atrativo esses cursos, né, para os surfistas. E aí acaba tendo uma adesão bem grande. Ah,
Interessante, né? Aliás, acho que, ô Cabelo, vamos pensar em trazer uns surfistas aí que fizeram algum tipo de salvamento especial para vir falar aqui com a gente, né? Acho que é uma boa, vai ser legal Claro, isso. com certeza. Mas vamos falar então do mergulho de segurança pública, né? Esse é um assunto novo, né? Até dentro do Corpo de Bombeiros. Né? Eu, pelo menos, quando aposentei, ainda não tinha ouvido falar disso. E é uma coisa que começou a ser desenvolvida, quer dizer, um conceito novo na atividade de mergulho como serviço público, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Sim, então, ele realmente é muito novo aqui no Brasil, né? Mas lá fora, né, já tem um tempo razoável, né? Começou ali na década de 70, nos Estados Unidos, né? Os bombeiros, os policiais, eles viam a necessidade de ter uma técnica, uma doutrina mais voltada para o serviço deles, que não se encaixavam nas outras áreas de mergulho, né? O mergulho é basicamente dividido em três áreas: né? O mergulho comercial, que é o dependente, o mergulho recreativo técnico, o mergulho científico. Então não entrava, a policial, o bombeiro não encaixava em nenhuma dessas áreas, né? Que atendia desde recuperação de corpos, recuperação de objetos, reflutuação de objetos, né? Até preservação de local de crime. Né? Então ele não se Em enquadrava. alguns casos, resgate também, Em né? alguns casos, resgate também. Então ele não se enquadrava em nenhuma área. Então eles começaram a desenvolver uma técnica, misturando, né, criando e misturando algumas técnicas que já existiam. E aí eles criaram o Public Safety Dive, né, que é o PSD, que traduzindo aqui para o Brasil ficou o mergulho de segurança pública. Então eles começaram a fazer isso lá. Agora que eu descobri o que é PSD, Cabelo. O pessoal falou aqui umas 4, 5 vezes que era PSD, eu falei assim, não vou nem perguntar o que é, né? Repete aí, o que é PSD? Public Safety Dive. Public Safety Dive. Ah, agora eu aprendi. Aí eles traduziram para mergulho de segurança pública, né? Legal. E então tem desde essa época lá, né? Foi até militares, né? Que começou com isso. Só que lá é diferente aqui um pouco do Brasil. Lá fora, o policial ele mergulha muito também. Então, tudo que envolve. Policial? O policial. Então, tudo que envolve crime, desde um corpo até um veículo, uma arma que envolvida em crime, é o policial que mergulha. O bombeiro geralmente mergulha lá para recuperação de objetos. Tá, perdeu algum objeto que não esteja envolvido com crime, o bombeiro que vai lá que mergulha. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o bombeiro mergulha praticamente para todos os tipos de ocorrência, né? Agora que a gente está começando, né, o COI está investindo um pouquinho nessa parte de mergulho também, das ocorrências que a gente teve lá no porto, de droga em casca de navio, o GBMAR participou também em algumas ocorrências. Então, ele está começando agora. Então, o bombeiro acaba mergulhando para tudo. E aí, começou até... Teve um oficial, na verdade, né, o Coronel Rodrigo, que era lá do 9º GB, ele fez esse curso, acho que no começo de 2000, ele foi fazer esse curso lá fora, lá nos Estados Unidos. E aí, quando teve a última reformulação do nosso manual, do MTB, né, manual do bombeiro na parte de mergulho, ele já começou a inserir alguma coisa no manual. A última revisão acho que foi em 2007. Já tem alguns equipamentos, um pouquinho de doutrina já do PSD envolvida já no manual. Começou a se falar um pouquinho já de mergulho de segurança pública. E em 2018, que aí deu o pontapé mesmo. Em 2018 foi feita uma diretriz de mergulho, e aí já começou a se falar na formação das equipes, para ter um número mínimo de mergulhadores para se mergulhar. Começou também a falar de alguns equipamentos diferentes do que a gente está acostumado a mergulhar no nosso Semalte. E em 2020, a ESB organizou, o Capitão Franco, é um cara que corre muito atrás dessa parte de mergulho, está incentivando bastante. Ele formou um grupo, né, de mergulhadores, bombeiros mergulhadores, para ser multiplicadores dessa nova doutrina que estava chegando aqui para a gente. E chamou o Major Possato, que volta também nessa parte de mergulho envolvido comigo, né? Que teve lá atrás no CBO, né? A gente foi companheiro de CBO. Ele também já era envolvido muito nessa parte de mergulho. Tinha feito também mergulho lá nos Estados Unidos, mergulho de segurança pública, e ele que veio passar para a gente essa doutrina em 2020 lá na ESB. A gente teve uma parte teórica, até foi por EAD, estava na época da pandemia,
A gente fez tudo IAD, a parte teórica, e depois a parte prática foram 2 dias lá na ESB, utilizando o tanque e a piscina da ESB. E aí formou cerca de 30, 40 mergulhadores para ser multiplicadores, né? E aí começou realmente a andar essa Na doutrina nova. verdade, o que já se realizava continua agora sendo realizado, mas com um pouco mais de técnica, com um pouco mais de organização. Né? Não se criou nenhum tipo de técnica nova ou serviço novo, é isso? Na verdade, muda bastante coisa, né? Até a formação, né? Eu costumo falar, né? A gente às vezes é convidado para em algumas unidades para poder passar um pouquinho dessa doutrina. A própria formação é diferente. Quando o senhor fez o curso, muito mais de quando eu fiz o curso em 2013, o CEMALT, era um mergulho muito militar, né? Porque os mergulhadores nossos mais antigos, eles foram buscar toda essa técnica na Marinha do Brasil, que é um curso militar. Então, os cursos militares eles são voltados muito para o ralo, né? Para poder forjar o mergulhador. A parte psicológica, muito voltada à parte física. Tem um pouco da parte técnica, mas não é tanto igual agora no mergulho de segurança pública. Então, acaba moldando. Hoje, o que a gente faz? Como alguns equipamentos eles são diferentes, a no CEMALT que a gente tem no GBMAR, a gente acaba passando as duas doutrinas. Então, a gente é voltado, é lógico, a gente não pode perder esse ímpeto, né, que o bombeiro tem de resolver a ocorrência, a gente tem que ter o psicológico muito bom para realizar o tipo de mergulho que a gente faz. Isso de maneira alguma pode ser deixado de lado, mas a gente dá um ênfase muito grande para a parte técnica. Então, antigamente, a gente tinha aquela mística, até que eu falei que eu fiquei com medo de fazer o curso, de eliminar, né? Quanto menos gente se forma em relação ao que começou, era que o curso era bom. Né? Então, começava 20 caras, formava 6, 7. Hoje não. Hoje, eu posso falar bem lá do nosso curso, lá no GBMAR, quando a gente vê que o mergulhador está com um aluno, né, tá com dificuldade, a gente não corta ele. O que a gente faz? A gente até faz uma escolinha, a gente separa aquele mergulhador, aquele aluno, coloca ele com o instrutor, ele vai ter uma aula particular para tentar alcançar os outros alunos. Então a gente investe neles ali para tentar formar o máximo possível. A gente vai levando até o teste de tanque, até o carrossel, o famoso carrossel, que ainda continua. Isso não pode perder. Não pode perder, né? Se você falar que não tem mais carrossel, pô. Não, isso tem que ter, não tem jeito. E é toda aquela cultura, aquela mística que envolve, todo aquele cerimonial, a gente faz também lá. Então a gente leva esse aluno, mesmo que ele seja um pouco de dificuldade, até o carrossel. E lá sim, se a gente vê que ele não tem condição, aí ele não passando no carrossel, a gente corta ele, mas se a gente leva ele pelo menos 3 semanas para tentar, e a gente consegue recuperar bastante aluno, que acaba se formando um bom mergulhador no final, até carrossel. Isso eu acho que acaba também promovendo menos desistências, né? Porque Sim. Também, além do pessoal que era cortado antigamente, tinha o pessoal que desistia também. Sim. Né? Porque realmente a mística do curso era pesada. Era pesada mesmo, né? Então, a cada semana, o bombeiro passava ali sofrendo para viver aquela semana. Ele ficava já pensando como ia ser a semana seguinte. No final de semana, ele desistia do curso. O ponto crítico geralmente era o final de semana. Porque durante a semana a gente vai segurando o aluno, né? Os companheiros também vão incentivando, vão segurando. Mas quando chega o final de semana, o aluno vai para casa, conversa com a família, sabe que tem que voltar no domingo, na segunda-feira, geralmente é onde eles chegam e bate o sino, na segunda-feira. Mas a gente faz de tudo para segurar. Então eu costumo até brincar, né? O curso de mergulho é um carrossel, né? Então a gente mexe muito com o psicológico do aluno. A gente coloca, tem dias que a gente fala, a gente reúne os instrutores sempre no início e no final, né? Para ver o que a gente vai fazer e depois para ter um feedback do que a gente realizou no dia. E a gente fala assim, hoje a gente vai colocar dificuldades maiores para que quase ninguém consiga executar as tarefas que tem que fazer, as foinas, né? As tarefas do curso. Então a gente eleva o nível. Para quê? Para baixar o psicológico do aluno. E a gente começa também, né? Toda
moral, vamos falar, negativa em cima do aluno, É. para poder mexer no psicológico dele. Aí no outro dia, uns 2 dias para frente, a gente já coloca algumas atividades um pouco mais fáceis para eles conseguirem executar, porque a gente não pode colocar um nível assim muito alto que ninguém faz, porque aí o aluno vê que não consegue fazer e ele desiste, fala, não consigo realizar nenhuma tarefa, não vou conseguir me Assim, formar. houve um investimento ali, né? Um investimento de tempo, Muito grande. custo, a logística toda, né? Eu acho que realmente, antigamente, a ideia que se tinha, a cultura era quanto mais bombeiro eu eliminar no curso, melhor é o meu curso, né? Hoje, pelo jeito, é o inverso, né? Então hoje a gente preza muito para a técnica. A gente não deixa essa parte de lado, mas a gente controla um pouco melhor, vamos se falar isso daí, controla mais. E aí a segunda fase, quem conseguiu passar nos testes de tanque, aí fica totalmente técnico o curso, né? A gente trabalha muito com a parte técnica, a questão de flutuabilidade do mergulhador, tenta levar o mergulhador, o aluno ali para ambientes o mais diversificado possível, para poder ter uma maior experiência durante o curso, né? Então, depois de passar toda essa técnica, a última semana, o que a gente costuma fazer lá no GBMAR? A última semana de curso, que geralmente é só segunda, terça e quarta, quinta libera o pessoal, para sexta-feira essa formatura da última semana. A gente faz um mergulho mais de lazer, porque depois de ter passado todo esse ralo do curso, geralmente tem cara que se forma no curso e não quer mergulhar mais, ele fica traumatizado. Conheço muitos, né, que fizeram o curso. Isso aí era muito comum. E traumatiza. Lá no oitavo GB a gente formava 12, 15, às vezes 20 mergulhadores. Você ia no ano seguinte, na época do verão, para fazer a escala do autossalvamento da época, né? Você não achava mergulhador. Exatamente. O pessoal sumia. Eles se escondem mesmo. É. Então a gente deixa a última semana para ser lazer. Então a gente vai para Ilha Bela, mergulha nos naufrágios, vai para Laje de Santos, para eles pegarem gosto pro mergulho. E aí acaba toda essa parte, a última semana, né? Acaba toda essa parte de ralação, de parte psicológica, para eles gostarem do mergulho, para tentar. E aí aquela imagem final também é que eles acabam levando, né? Lógico que lembra do ralo, mas essa parte final a gente tenta fazer de alguma forma que eles tenham prazer de mergulhar. E depois que acaba o curso, a gente incentiva eles a... No curso que eu fiz, depois que a gente dava, né? Que a gente ia a última semana para Ilha Anchieta. Tinha um dia de sobrevivência. Tinha um dia que você não tinha nem o que comer, você tinha que se virar. Soltava a gente na Ilha Anchieta lá, você tinha que se virar. De sunga, uma nadadeira, máscara, snorkel, só isso. Tinha que descobrir o que você ia comer, derrubar palmito, sei lá. Né? Você já tinha ficado 45 dias perdendo caloria. Né? Eu lembro que no meu curso eu perdi mais de 7 quilos. Eu já era magro, fiquei um fiapo. Né? Uhum. E aí passava um dia inteiro lá, sem ter o que comer, tendo que se virar e no meio dessa história, bom, tal hora, né? Ou, enfim, a gente vai chamar vocês lá e vamos fazer um exercício. Vamos fazer um cabo de fundo, vamos fazer uma flutuação. E eu lembro que na semana que eu fiz o curso, chovia. Mas chovia assim, como tem chovido ultimamente aí, sabe? Que é aquela chuva que não para. Sim. Então, assim, hipotermia, enfim, já não podia nem usar essa palavra, né? Você fala, tô com que hipotermia, o quê? Enfim, mudou pelo jeito, né? Mas a Ilha Anchieta ainda continua. Algumas coisas a gente não pode perder. A gente faz questão de manter, porque é a nossa cultura, né? E é muito didática a Ilha Anchieta. Então a gente sempre vai, geralmente a gente vai na quinta semana para Ilha Anchieta, fica a semana inteira lá, fica de segunda, vem embora só na sexta-feira. E realiza várias atividades lá, não tem essa parte de sobrevivência, mas tem mergulho noturno, tem a parte ali da prova na cela, lá do presídio, tem a ida lá no cemitério, toda essa parte tem, que é muito legal, né? É uma coisa que o aluno não esquece nunca, né? Leva isso para toda a vida. E a gente também mudou, uma das coisas que a gente mudou, até num dos paradigmas, né? É que geralmente a gente canga, né? 2 alunos, né? Forma dupla ali, né? No civil fala dupla, no militar fala-se canga. E como no PSD, no mergulho de segurança pública, a gente muda um pouco essa parte do mergulho, que o mergulhador ele mergulha sozinho. O canga dele, o dupla dele, ele está na superfície. Ele não é um mergulho solo. A gente fala que é um mergulho solo.
a canga dele está na superfície. Até nessa doutrina nova de PSD fala que é o mergulhador de 95%, que ele fica 95% equipado, ele fica inteirinho equipado, só fica sem a máscara, pronto ali, só esperando, se porventura o mergulhador que está na água precisar de um apoio, ele só coloca a máscara, entra na água através do cabo guia, segue o cabo guia e chega no mergulhador para poder realizar o socorro, a ajuda necessária. Então não se mergulha mais junto. Então durante o curso a gente acaba quebrando essas cangas, essas duplas. Então a gente deixa uma semana com um parceiro, depois troca, acaba não criando esse vínculo. Pra também, não, às vezes o cara é muito fraco, pega um cara muito forte, acaba levando nas costas e acaba se escondendo durante o curso. Então a gente procura deixar todo mundo em evidência. Então, para poder já, né, quando eles se formarem, a poder mergulhar sozinho. A gente também foca bastante os graduados, né, tanto os oficiais como os sargentos, a planejarem todo o mergulho. Então, nessa segunda fase, que é mais técnico, a gente chega lá por graduado, tanto sargento como oficial, assim, ó, a faina, o mergulho de amanhã vai ser isso. A gente vai mergulhar em tal local, tal profundidade, vamos realizar tal exercício. Você vai organizar toda essa instrução. Por que a gente faz isso? Quando ele estiver formado, principalmente o pessoal do interior que é sozinho, ele vai ter que organizar toda a ocorrência para ele realizar, geralmente, mergulho no dia seguinte, às vezes no mesmo dia. Então vai ter que saber que equipamento tem que levar, se tem que levar alimentação, tem que levar água, às vezes é um detalhe pequeno que ele vai aprender só com a experiência. Então durante o curso a gente também desenvolve essa parte de organização, principalmente dos graduados, né? Às vezes a gente consegue chegar para o cabo soldado, mas a gente acaba priorizando vai os além graduados. da questão de ser só o mergulhador com as suas técnicas ali, né? Uma visão mais ampla da operação do cenário de emergência. Exatamente, para preparar ele para atender realmente a ocorrência. Não só mergulhar em si, mas gerir toda a ocorrência. Você estava falando aqui, antes da gente começar, sobre os níveis, né, do mergulho, né, até tantos metros, e a gente vai aqui no Corpo de Bombeiros até 40 metros, é isso? Isso, a diretriz que teve de 2018, ela separou o mergulho em 4 níveis, né? Então o nível 1 vai até 12 metros, que são 3 mergulhadores, é uma equipe com 3 mergulhadores. A gente tem dificuldade, questão de efetivo, né? Então eles colocaram 3 mergulhadores. Aí o segundo nível, de 12 a 30 metros, que aí já entra são 4 mergulhadores. Se tiver alguma condição perigosa, água escura, água poluída, corrente, se tiver um mergulho com teto, né, que tem alguma coisa que não dá para chegar na superfície, então tiver alguma condição perigosa, um oficial tem que comandar, já no segundo nível. O terceiro nível já seria de 30 a 40 metros, e o último nível abaixo de 40 metros. Então o bombeiro separou, né, e os demais níveis, não ser o primeiro, né, que até 12 metros, os demais são com 4 mergulhadores. E quando a gente tem que fazer um trabalho que vai além disso, como é que a gente faz? Então, aí a gente tem uma dificuldade, né, no bombeiro aqui de São Paulo, né? Porque como o nosso CEMALT, ele capacita a gente a realizar mergulho até 40 metros e sem parada descompressiva, então sem parada descompressiva acaba limitando o mergulho de 40 metros a coisa de 7, 8 minutos de fundo, não pode, né? ficar muito tempo Não pode ficar mais que isso, senão a gente fala que entra em tabela, né? Tem que realizar parada descompressiva para poder eliminar o nitrogênio que está acumulando no corpo. Então ele já limita a 40 metros. Se tiver uma ocorrência, como a gente já teve, ocorrência abaixo de 40 metros, ou a gente vai ter que tentar procurar dentro dos mergulhadores do Corpo de Bombeiro que tem alguma habilitação fora, que tenha procurado fora, que mergulhe abaixo de 40 metros e tentar formar uma equipe, ou como já aconteceu, da gente tentar pedir apoio de mergulhadores civis para poder atender esse tipo de ocorrência, né? Então a realidade nossa hoje em dia é dessa forma. Então você estava falando que teve um caso lá em Sorocaba? Isso, teve um caso na pedreira de Sorocaba, coisa de 10 anos atrás, que 2 mergulhadores acabaram se afogando, né? Acabaram morrendo nessa pedreira, cerca de 70, 80 metros de profundidade. Estavam trabalhando ou estavam fazendo algum tipo de lazer ali? Como é Não, que foi era um isso? lazer, era uma pedreira que tinha sido abandonada, era uma pedreira, aí acertaram o lençol freático, ela inundou,
E os mergulhadores, principalmente aqui de São Paulo, iam muito para lá para realizar mergulho. Aí, assim, eu lembro bem que um era mais experiente, né? Tinha mais experiência de mergulho, o outro não tinha tanto. E aí eles estavam mergulhando, a gente não sabe o que aconteceu lá, acabou os dois, acabaram se afogando. E na época a gente Se não tinha afogaram com equipamento, tudo. com Quer equipamento e dizer, tudo. E ficaram no fundo, né? Tava lastreado, fundo, não boiar, porque quanto mais fundo tá mergulhando, a água tá mais gelada, acaba dificultando a expansão dos gases e às vezes, como foi o caso, acaba não flutuando, fica no fundo, mano. O corpo não reflutua, né? Ele fica no fundo. e aí, que profundidade eles estavam? Estavam cerca de 70, 80 metros de 70, 80 profundidade. metros. Nossa. Então aí teve que formar uma equipe de mergulhadores civis para poder atender essa ocorrência. Aí realizaram o mergulho e retiraram os Assim, eu corpos. acho que isso não é demérito nenhum para a instituição, porque é, a gente tem recursos limitados, né? O objetivo do órgão de segurança pública, Corpo de Bombeiros, é atender o maior número de emergências, né? Aquele tipo de situação que mais ocorre, a gente dá uma pronta resposta para isso. E é claro, vai ter sempre uma situação ou outra que foge da regra, né? Sim. Você pode, vamos citar aí o rompimento da barragem lá em Brumadinho, né? Enfim, aquilo estava completamente fora da capacidade de qualquer órgão de serviço de segurança, de resgate, dos corpos de bombeiros militares, né? Foi preciso fazer forças-tarefas do Brasil inteiro, gente de fora veio para poder ajudar no serviço lá de salvatagem, de resgate, de recuperação de corpos, né? Eu acho que isso faz parte, né, de uma realidade, né, normal, né? Sim. O nosso Corpo de Bombeiros é referência da América Latina, né? O Corpo de Bombeiros de São Paulo, né? O mais bem preparado, o mais bem equipado, que tem a normatização modelo que é copiada, né, no Brasil inteiro e alguns bombeiros de fora também copiam o que a gente faz aqui. E, e aí eu estou lembrando até daquele caso dos meninos lá da Tailândia, né, que foi na Copa de 2018, né? Isso. Durante a Copa, um grupo lá até virou série da Netflix, né? Isso. Série ou filme, né? Eles foram fazer uma excursão, estavam jogando bola e resolveram fazer uma excursão no fim do dia, né? Numa caverna. Você chegou a estudar esse caso? Eu vi os documentários, vi tanto o documentário como a série e acho que o filme, acho que são isso que acabou Você tendo. lembra como é que foi, mais ou menos, o caso? Eu lembro sim, uma ocorrência bem complicada, né? Os meninos entraram na caverna, começou a chover, eles não conseguiram sair, a água começou a subir e eles estavam muito distante da entrada. Então era um mergulho muito complicado ali, né? Eles tentaram, né? As forças locais tentaram realizar o tipo de Uma coisa assim que mergulho. eu não entendo bem, quer dizer, eles foram entrando na caverna, quer dizer, onde eles estavam passando, quando eles passaram, estava tudo seco, né? E aí começou a chover, chover sem parar, e aí começou a inundar. E eles ficaram num ponto, num bolsão, onde eles não conseguiam atravessar mais porque estava tudo inundado, né? Como é que acontece essa inundação da caverna? Então, aquela caverna, especificamente, pelo menos o que foi mostrado no documentário, ele tinha pontos da montanha que tinha áreas abertas que caía a água toda captada da montanha e caía dentro dessa caverna. Então ela é diferente de uma caverna, por exemplo, do México, que ela é inundada permanentemente, né? Uma caverna inundada. Ela não, ela inunda só na época de chuva. Então tinha essas áreas abertas, que ela inunda, fica vários meses debaixo d'água, né? E depois ela acaba secando. Ela volta até água somente na época de chuva novamente. Só que eles estavam muito distante, né, da entrada da caverna. E a água também era escura, né? Era uma água barrenta. Então as forças locais ali tentaram realizar um mergulho, mas é um mergulho muito diferente do tipo de mergulho que eles faziam, que a gente faz aqui também no Bombeiro de São Paulo, né? É uma especialidade bem diferente. Então eles não Que, conseguiram. aliás, é uma especialidade que você já tem, né, Michel? Sim, eu realizo mergulho em caverna, assim, estou começando nessa área de mergulho em caverna, gostando muito, é muito legal. Mas estou sim, é uma área que eu gosto bastante. Então eles tiveram dificuldade de passar
certos locais ali. O equipamento é diferente, né? Que nem a gente costuma usar aqui em São Paulo, o backmount, né? Que o cilindro nosso de ar comprimido fica nas nossas costas. Eles lá, eles usam o side mountain, que são cilindros que ficam na lateral do corpo. Então, atrás, nas costas, é só o colete bem enxuto, né, bem encostado nas costas, e o cilindro fica aqui do lado. Em locais de difícil acesso, locais estreitos, o que se faz? Você tira o cilindro, coloca o cilindro para frente, os dois, dá para tirar, e você passa, é só da largura do seu corpo. Se tem o cilindro nas costas, ele bate. Não tem como passar. Então, as forças locais não tinham nem equipamento, nem o treinamento para poder realizar esse tipo de mergulho. Então, eles chamaram também uma equipe civil, foi formada uma equipe de civis lá, para poder realizar esse mergulho, que é bem técnico. Era um mergulho distante, mas era um mergulho raso. Por isso que, para quem assistiu o documentário, verificou que eles ficavam muito tempo submersos. 2, 3 horas. Para ir de um ponto até outro, né? Exatamente, que era 3, 4 quilômetros, era bem distante. Só que como era um mergulho raso, eles tinham um tempo de fundo muito grande. Por isso que eles tinham 2 cilindros lá. Não tinha problema de pressão, descompressão? Não tinha porque era raso, né? E até o consumo de ar deles era pouco. Então eles conseguiram, realizaram uma técnica ali que foi inovadora, a questão de anestesiar os meninos lá, sedados, né? saíram sedados, né? Foi até um risco lá que eles acabaram correndo, mas deu tudo certo, né? Foi muito legal a ocorrência, muito difícil, muito complicado. Né? Foi um marco internacional na área de mergulho, né? Com certeza, com certeza. Deve estar sendo estudado em vários locais, né? A gente também aqui tá nessa parte de mergulho de segurança pública, a gente também está inserindo diversos equipamentos novos do que a gente estava acostumado. Não são esses equipamentos, né? Não é o side mountain, ainda a gente mergulha com cilindro nas costas, mas a gente coloca, né, uma das coisas que tem muito na questão do mergulho de segurança pública é a questão da segurança, né? De todo o planejamento do mergulho e a segurança do mergulho. Então, se coloca um segundo cilindro de mergulho. É um cilindro menor, né? O cilindro que a gente costuma usar é o S80, né? Que são 11 litros, né? Com 207 bar, né? De pressão, já comprimido. E a gente coloca um cilindro um pouco menor. Né? Se a gente costuma usar o regular S80, a gente coloca um S19. Mais ou menos uns 3 litros, né? Bem menor. Para que serve esse cilindro? É um cilindro de emergência. Então, o bombeiro, o mergulhador, está realizando a operação, está realizando o serviço. Ele tem que utilizar a regra do terço também, que é outra coisa nova que a gente acaba colocando. É a regra do terço. Ele tem 2 terços para realizar o mergulho e 1 terço do ar dele, do gás dele, é para emergência. Ele deixa guardado. Então, se tem 210 bar de pressão, ele utiliza 2 terços disso e vai terminar o mergulho ali com 70 bar, algo próximo disso. Se ele tiver algum enrosco, alguma coisa, ele tem gás suficiente para poder se desvencilhar do que ele tiver ali e ir para a superfície. Então, isso a gente também pega muito no pé dos alunos para eles cumprirem isso, né? Para estar incutido neles isso. Porque às vezes está faltando um parafuso para apertar para realizar a missão, mas acabou o tempo dele, né? Entre aspas, que ele tem que subir para seguir a regra. Então ele não termina de apertar aquele parafuso e realiza a subida. Faz o retorno dele. E esse cilindro é mais um backup. Né? A gente fala que é o bailout, né? É um cilindro de reserva. Se ele tiver numa situação mais complicada, que ele usou esse último terço, não foi suficiente, ele tem uma chave, bloqueadora que fica no peito, que ele só aciona a chave, né? Geralmente é uma válvula de esfera, né? Que ele abre essa válvula, que entra, né? Ele acaba utilizando esse cilindro reserva. Libera o ar do outro cilindro. Libera o ar do outro cilindro. Então, somente tudo isso são equipamentos novos que estão sendo inseridos dentro dessa nova cultura do mergulho de segurança pública. Isso, que pesa muito para a segurança. Tanto nessa questão de equipamento, a gente também, quando a gente vai realizar um mergulho, a gente sempre mergulha, na maioria das vezes, em águas contaminadas, né? Então, hoje, como a gente está mergulhando, né? Ou até
agora há pouco. A gente mergulhava igual um mergulhador que vai, a gente até brinca de ver peixinho, né? Um mergulhador recreativo, vai realizar para lazer o mesmo equipamento que ele utilizava, a gente também utilizava. Que é a válvulazinha, o segundo estágio na boca, né? Roupa de neoprene, a máscara semifacial no rosto e só. Quando a gente mergulha em águas contaminadas, que tem algum tipo de poluente na água, que é 99% das vezes da nossa atividade, a gente está exposto aos contaminantes. Então, nisso, essa doutrina nova, ela preza muito para essa segurança do mergulhador também. Então, entra também outros equipamentos, né? Começa a ter roupa seca, né? Começa a ter a full face para proteger totalmente o rosto do mergulhador, não fica exposto à válvula. Então, ele não fica bebendo água ali, né? Porque no mergulho de lazer a gente bebe água, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E se é uma água contaminada, tá ingerindo algum contaminante. Eu até brinco nos cursos, né? Quando a gente está mergulhando lá para a procura de um corpo, quando a gente acha o corpo, é uma das coisas também que muda, né? Quando a gente acabou localizando o corpo, o que a gente fazia? Eu já fiz isso também. A gente localizou o corpo, a gente abraça o corpo e leva o corpo até a superfície. Só que a própria Marinha Americana, ela classifica esse tipo de mergulho, que é de captura, né, ou resgate de um corpo, a recuperação de um corpo, como um dos mais contaminantes que a gente está exposto. Porque o corpo ali ele acaba eliminando vários contaminantes, várias bactérias. E quando a gente fazia isso, localiza o corpo, abraça o corpo, você fica exposto, né? Então eu costumo brincar no curso, para quem já teve essa experiência, a gente acaba sentindo o cheiro do corpo debaixo d'água. Só que não tem como sentir o odor de um corpo debaixo d'água. Na verdade, o mergulhador ele sente o gosto do corpo. Através da boca, pelo regulador do jeito que o senhor falou, né? Que a gente acaba bebendo água. Então, todo aquele contaminante, ele está indo direto para dentro do nosso corpo. Está bebendo aquilo, né? Está bebendo aquilo. Então, assim, é uma exposição que a gente agora se preocupa um pouco mais, para evitar esse tipo de contato. Como que é ensinado agora, que a gente começa a se fazer agora no Bombeiro em São Paulo? Tá mergulhando, já estou com roupa seca, com luva, com a máscara full face, protegido. Localizou o corpo. Eu tenho uma boia presa no meu equipamento. Eu amarro essa boia com uma linha no corpo e solto essa boia até a superfície. Eu localizo esse corpo. Tá identificado. Faz uma sinalização. Faz uma sinalização no corpo. Eu saio da água. Se tiver um outro mergulhador, o outro mergulhador é acionado. Às vezes não tem efetivo suficiente para outro. Eu pego o saco de cadáver. O saco tem que ser condicionado, amarrado para ele não flutuar, né, para ele ficar mais fácil de manusear lá embaixo. Eu levo um saco de cadáver, eu coloco esse corpo dentro do saco de cadáver e com um lift bag, né, com um saco elevatório, a gente pega, reflutua esse corpo e traz para a superfície. A gente tem o mínimo contato possível com esse corpo. E também a gente evita um outro trauma para os familiares. De expor, né? De expor o corpo, exatamente. Até para os familiares e a gente expor essa infecção. Puxa, olha, isso é uma revolução. Eu que sou do mergulho da década de 90, estou completamente admirado e orgulhoso desse novo processo que está em andamento aqui no Corpo de Bombeiros de São Paulo. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu acho que é uma das áreas que estavam um pouco mais atrasada, né, do bombeiro, né? O terrestre evoluiu muito, o salvamento de altura evoluiu, a ocorrência de altura evoluiu muito, e o mergulho agora está correndo atrás. Então a gente está difundindo o máximo que a gente pode aí nas unidades, né, no interior de São Paulo, para proteger o nosso bombeiro, o nosso mergulhador, que não é difícil de se fazer, mas requer um certo investimento nos equipamentos e treinamento também. Todo esse equipamento novo que está sendo inserido nesse tipo de ocorrência, ele tem que ser treinado. São equipamentos diferentes, cada um tem a sua especificidade ali para poder manusear, né? Então, se for aí fora, são cursos, você vai mergulhar de roupa seca, tem curso de roupa seca, mergulhar de full face, tem curso de roupa seca. Não adianta só comprar e não realizar o treinamento. Tem a manutenção, são equipamentos extremamente caros. Se não tiver a manutenção adequada, ele acaba danificando.
Mas hoje a gente está equipado para fazer essa manutenção, a conservação desse material. A gente está começando, a gente está começando a adquirir esse equipamento. Tem uma gama muito grande de equipamentos e nem todos equipamentos são adequados para a nossa atividade, porque, como eu falei, como a gente mergulha em águas contaminadas, tem que ser um equipamento específico. Não é qualquer roupa seca, não é qualquer full face, né? Não é qualquer regulador. Então tem que ser equipamentos específicos para esse tipo de água. Então não adianta a gente comprar também qualquer equipamento que não vai proteger como a gente acha que está protegendo. Claro. Até a compra tem que ser mais técnica. Né? Até a compra tem que ser mais técnica. Então tem que vir desde a compra, o treinamento e a execução lá da ocorrência em si. Muito bom. Muito bom, pessoal. Vocês estão acompanhando aqui o 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. Hoje conversamos com o Capitão Nishihara, uma referência no mergulho de segurança pública aqui no Corpo de Bombeiros de São Paulo. Nishihara, muito obrigado pela sua presença, aprendi demais. Hoje eu acho que evoluí uns 10% pelo menos, né, nessa horinha que a gente conversou aqui. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os bombeiros que você comanda, para os teus colegas, para a tua turma de academia, de CBO. Não, agradecer novamente, né, o convite e mandar um abraço lá pro pessoal lá do GBMar, o pessoal do Náutico lá que a gente trabalha junto lá, a gente tem uma equipe excepcional lá. Os mergulhadores, né, a gente está falando um pouco aqui sobre mergulho, mas não é só a gente, né, lá no GBMar a gente tem uma equipe excepcionais de mergulhadores lá, né, então que está sempre ajudando a gente nos cursos, nesses GBs que a gente vai também para poder ajudar. Então, mando um abraço para eles, para o meu comandante também, que está lá Grande com a gente, Maurício. né? Grande Coronel Maurício. Então, e a gente está à disposição, né? Se alguém precisar de um apoio, a gente está sempre à disposição para poder ajudar. Legal. Obrigado pela sua presença, viu? E você que está nos assistindo, não deixe de adicionar nos seus favoritos o nosso canal 193 BombaCast, 193 separado, BombaCast tudo junto. E deixe o seu joinha, se inscreva no canal e também acompanhe os nossos próximos episódios. Nós vamos estar sempre aqui trazendo novas temáticas que envolvem o trabalho do Corpo de Bombeiros e também outras pessoas que têm a sua atividade, a sua história de vida ligada de alguma maneira ao serviço de salvamento e preservação de incêndio no estado de São Paulo. Obrigado e até a próxima.